Olá você internauta, olá você telespectadora, telespectador do Orla Play, o canal do novo Jornal da Orla no YouTube. A partir de agora você acompanha o Conexão Metrópole, edição desta segunda-feira, 14 de abril de 2025, aniversário de 113 anos do Santos, um aniversário meio triste, aí o Santos ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. Participam hoje do Conexão Metrópole, a comentarista do programa Lara Matos, que é especialista em gestão, e a liderança dos auditores fiscais da Receita, a liderança sindical, Elias Carneiro Júnior, que tem toda uma carreira também em cargos diretivos das entidades dos auditores fiscais da Receita. Receita que está novamente em greve, não é, Elias? Bom dia, boa tarde. Já é boa tarde, boa que é exatamente meio-dia. Muito bom estar aqui, muito legal, muito obrigado pelo convite. Né, Paulo? Queria agradecer novamente o prestígio que a gente sempre tem com sua pessoa, né, de poder levar a nossa mensagem à sociedade, aqui cumprimentar a Lara, né, e falar que infelizmente nós estamos com um problema novamente. Só que eu estou indo a Brasília no dia de hoje e eu acho que amanhã a gente começa a caminhar uma solução. O governo federal parece que sentiu a questão, se sensibilizou e parece-me que alguma coisa deve caminhar bem. Parece, não tenho certeza ainda. Que setor do governo federal? O Ministério da Gestão e Orçamento. Né? Nós estamos aí vivenciando um problema grave entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Gestão e Orçamento. Lara, gestão e orçamento. Você é uma especialista em gestão. O governo federal tem falhas de gestão nesse relacionamento com os auditores da Receita? Então, depende do ponto de vista, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Elias. Um prazer estar aqui novamente. Nós nos encontramos em dezembro, né? Foi numa rádio e já falávamos sobre isso, né? Já havia a situação da greve dos auditores. E respondendo a você, Paulo, sim, depende do ponto de vista. Quando eu digo que depende do ponto de vista, é que provavelmente os argumentos que eles trazem não atendem às necessidades da categoria e vice-versa. E para essas situações há de se mediar o conflito, né? Em que aspecto? Até onde a gente cede, até onde a gente pode ceder. Mas o mais importante é que atende a uma necessidade do cidadão lá na ponta, né? Por isso que é bastante importante que, do cidadão e das empresas, né? É bastante importante que isso seja alinhado para que os desdobramentos de greve não se espalhem para a sociedade, né? Porque, no fim das contas, a sociedade acaba também pagando a conta, né? Agora, é bom, nós temos vários aspectos para abordar essa questão do impasse entre o governo e os auditores da Receita, entre o governo e a Receita. Mas vamos começar pelo histórico. Em 2016, acho que ainda era governo Dilma Rousseff, houve uma lei que determinava que os auditores da Receita ganhariam produtividade que poderia ser positiva e poderia ser negativa também. Essa lei não era regulamentada e esse impasse atual começa aí, não começa, Elias? Exatamente. Eu estou até cometendo a delicadeza de procurar aqui a matéria, né, da Ciesp. Saiu uma matéria ontem. O presidente da Ciesp, eu tive com ele no início do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Exatamente, ligado ao grupo uma entidade da Fiesp, poderosa, forte, né? Representa 52% do PIB nacional. Eu estive com ele em dezembro, né, já dizendo para ele que estava caminhando muito mal a negociação, né, e ele se inteirou da questão da produtividade, né, e ontem eles soltaram uma nota muito pesada, no domingo, que eu vou encaminhar para vocês. Na realidade, nós fizemos, como você bem colocou, tivemos um acordo com o governo federal, o presidente Dilma, e ela não conseguiu regulamentar a gratificação nossa, ficou um fixo, que deveria ser por 1 ano, acabou ficando 7 anos. E o presidente Michel Temer não deu importância ao problema, o presidente Bolsonaro também não, e o governo do presidente Lula, na primeira semana, chamou e realmente regulamentou, é fato. Resolveu o problema, nós assinamos um acordo chamado 01/24, que na cláusula segunda deixa claro que aquela negociação tratava só da gratificação. Por quê? Porque a gratificação ela tem mais força para o ativo e menos força para o pensionista e aposentado.
tanto aposentado como pensionista representam em torno de 2/3 da categoria. Então, um percentual muito grande. Então, aquela regulamentação atendeu a nós, em parte, porque atendeu muitos ativos e pouco, repito, aposentados e pensionistas. E eles colocam claramente. Aí a questão da produtividade. Quem é pensionista, quem é aposentado já não tem produtividade. Não, tem. Até que pode ganhar, mas... criaram um fator muito pequeno. Então, pouco resolveu a questão da regulamentação do bônus. Sabedor disso, o próprio governo assina conosco, na sua cláusula 2ª, ele assina um acordo conosco aqui, né, nesse termo 01, e depois ele 2023. 2023. Ele reafirma no documento conosco, assinado em fevereiro de 2024, que nós faríamos a abertura da negociação. Está aqui na cláusula 6ª, né, que esse acordo referiu-se especificamente ao bônus, que a gente chama, eu prefiro chamar de gratificação por produtividade, né, não comprometendo o direito de entidades sindicais a apresentar outras pautas no fórum adequado. E vem e assina esse acordo conosco. Aqui, ó, cláusula 2ª, que vai ser instalada até o mês de julho de 2024. E o governo simplesmente me solta 2 documentos, aqui datado a data da assinatura, 4/7, dizendo que já negociou conosco que não tem que fazer mesa de abertura com o sindicato. Quer dizer, é tratar a gente com muito pouco caso. Uma categoria desse nível... Se compromete a fazer uma coisa e depois diz que não vai fazer. Não faz. E oficializa que não vai fazer. O que é pior, a única categoria de serviço federal ficou fora da negociação, fomos nós. Eu não sei se foi uma má condução entre o Ministério da Fazenda e Gestão, ou se foi até ignorância do conhecimento do assunto, que eu não acredito, ou se foi má fé. Né? E, infelizmente, o governo federal pagou para ver o nosso movimento e ele está ganhando cada dia mais força. Já vamos para 4 meses, né? E agora parece-me que nós estamos caminhando. Inclusive, eu estive com o ministro Márcio França, ele se sensibilizou do assunto, ele conversou com o presidente Lula, depois conversou com o ministro Haddad, com a ministra Esther, que é a ministra do MGI, né? E que na semana que passou eles apresentariam alguma proposta. Não chegou, também eu acho que é razoável que se espere até hoje, amanhã talvez. Então, como nós estamos indo a Brasília por uma conversa, eu acredito que até amanhã nós tenhamos alguma coisa, pelo menos visando a tentar acabar o movimento, que está indo muito longe. É ruim para a sociedade, é ruim para os auditores. Nós estamos com em torno de 500 mil despachos de courier. Courier são aquelas aquelas compras de pequeno valor que as pessoas fazem pela internet, estão paradas no aeroporto de Cumbica, estão paradas em Curitiba, no centro de distribuição do Correio, estão paradas em Galeão, estão paradas em Campinas, Viracopos. São em torno de 500 mil despachos. Quer dizer, é muita coisa. Fora, claro, as cargas grandes que passam, por exemplo, pelo Porto Santos. Aí a gente chega nesse ponto que você tocou. Como é que a greve dos auditores da Receita afeta a sociedade? Aí no caso, nós estamos vivendo um momento extremamente peculiar, que você, é o da compra online, pessoalmente, né? Tem alguma compra online retida num desses lugares aí? Dificilmente, Paulo, eu compro online. E quando compro, é de forma muito pontual. Né? Não está, em tese, não está me afetando, mas, né, eu imagino, eu não sei trazer dados aqui, mas eu imagino que um grande volume hoje de compras 500 mil, ele falou parado já? Eu digo, em termos entre presencial e online, eu não sei dizer o quantos % se dá no online e no presencial, mas eu não tenho números, mas a gente verifica na prática que muitas pessoas acabam comprando no online por N facilitações, né? Custo muitas vezes menor, até por conta da logística, e opções, né? Você tem uma gama de opções, você consegue comprar com mais velocidade. Então, nos dias atuais, né, ter uma intercorrência desse porte é muito prejudicial, porque toda a movimentação de vendas e compras online acaba sendo prejudicada, até porque você compra na expectativa de receber no dia seguinte, e cada vez mais a guerra entre essas grandes, né, como Amazon, Magazine Luiza, está em relação a prazos, não é nem mais preço, porque o preço está meio que commodity, todo mundo acaba cobrando mais ou menos a mesma coisa, mas quem entrega mais rapidamente, Mercado Livre, imagina, deixei de falar, um grande varejista nesse setor,
Então, imagino que isso tem, assim, repercussão para eles, para quem de fato compra, porque cada vez mais as pessoas têm comprado, eu vejo pelas pessoas com as quais eu convivo, então isso é muito chato. Né? Infelizmente, me permite mais imagina, né? isso. Até porque você é jovem. Que né? bom. A Receita Federal tem 2 grandes centros. Tem a tributação interna, que eu acho que nós já conversamos sobre isso, que trata de imposto de renda, IPI, IOF, política cambial, né? no que compete à Receita. E outro grupo é a aduana, que aqui em Santos nós estamos muito acostumados ao comércio internacional. Então perceba que até agora nós falamos da aduana. Sim. Essa questão até de pequenas compras foi motivo de muito debate com a categoria, com o sindicato no ex-governo Lula, né? A questão da tributação, Sim. que está acabando ocorrendo. Nós nos posicionamos contra. Nas compras até $50. Até $50 tem o benefício. Né? E nós somos contra por vários motivos, mas enfim, está aí vigente a legislação. Somado essa questão, quando essa carga for liberada, o armazenador vai cobrar armazenagem. Ele não armazena no correio, não armazena lá no terminal de Viracopos, que é privado, terminal de Cumbica, que é privado, ele vai cobrar armazenagem. E quem vai pagar é o consumidor. Mas, paralelo a isso, nós temos imposto de renda. Nós estamos vivendo um momento agora de imposto de renda. Pela primeira vez atrasou o lançamento. Pela primeira vez os contribuintes estão tendo dificuldade para processar. Tudo isso em virtude de quê? Porque os grandes players, os grandes pensadores do tributo são auditores. Estão sensibilizados, também estão fazendo a parte dele no movimento. Chegamos até a estudar a possibilidade de não cumprir nenhum prazo. Mas aí nós entendemos que aí seria um remédio muito forte, que o contribuinte não pode ser tão penalizado a esse ponto, e nós temos responsabilidade com a instituição. Mas o imposto de renda da pessoa física, com certeza, enquanto não resolver a nossa questão, ele vai trazer problema. As pessoas vão sentir, vão reclamar, e vai chegar aqui, nesse meio de comunicação, a reclamação. Porque simplesmente o governo está tratando os auditores de maneira até muito displicente, eu iria mais além, de maneira leviana, entendendo que nós podemos ser tratados em terceira categoria e talvez eles não tenham consciência que nós cuidamos de 78% de toda a arrecadação tributária do país. 78%, incluindo impostos, contribuições e outras coisas mais que nós controlamos. Agora, Elias, como é que o contribuinte do imposto de renda pode ser prejudicado pela greve? Ele não, o que faz a declaração online tem dificuldades no site, tem dificuldade de orientação para dirimir dúvida. Como é que ele pode ser prejudicado? Primeiro, o próprio acesso ao sistema está mais lento. Segundo, nos perguntas e respostas. Por quê? Porque menos pessoas Porque operando? Os colegas que estão cuidando, a grande maioria está em greve, então a demanda é muito alta. Segundo, aqueles que estão declarando e terão restituição, com certeza, se não resolvermos o nosso problema, vão ter dificuldade. Porque a restituição ela é feita de 2 maneiras. Ou ela é feita de maneira eletrônica, pelo sistema, ou é feita uma avaliação pelo auditor que pode liberar. Então, possivelmente, essa parte que vai ser envolvido auditor para liberar, terá problema no atraso, eu não tenho dúvida nenhuma. A greve dos auditores, a greve do pessoal da Receita, ela tem umas características interessantes. Por exemplo, os remédios são liberados, não se tira, não se bloqueia. Não, perecíveis de curto prazo, remédios, armamentos, munições, tudo coisas oficiais nós liberamos sem nenhuma restrição. Mesmo em greve? Mesmo em greve. Porque é lei? Não, é questão de bom senso. Primeiro que nós temos que manter 30% do efetivo. Isso é lei? Isso é a lei. A lei determina e nós estamos cumprindo. Segundo, que é uma questão de bom senso. Eu não posso atrasar uma liberação de um remédio para um hospital. Seria muito inconsequência da nossa parte. Seria prejudicar a vida. Não podemos fazer isso. Nós temos responsabilidade. Né? Então, mesmo em greve, medicamentos são liberados. Eu até li esses dias numa imprensa que os medicamentos estão sofrendo atraso. Não é verdade. O medicamento está seguindo o trâmite normal. Até porque tem responsabilização. Né? Um hospital comprovar que houve um atraso na liberação de um remédio por parte de um auditor que estava com uma declaração de importação e não liberou, se não tiver uma justificativa muito plausível, e isso deve comprometer até a vida de um paciente, ele vai responder pessoalmente. A segunda característica que é muito interessante, a gente conversa sobre ela depois do intervalo, é que a greve do auditor, ele não trabalha menos, ele trabalha mais, muitas vezes.
ele faz a conferência, ele abandona o critério de amostragem e faz a conferência de carga por carga, item por item. Isso a gente conversa, se essa greve tem essa característica ou não, depois do intervalo, que é bem rapidinho. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Voltando com Conexão Metrópole, nesta segunda-feira nós conversamos com a Lara Matos, especialista em gestão, que é comentarista do programa, com Elias Carneiro Júnior, que é uma liderança dos auditores fiscais da Receita Federal. Elias, explica para a gente como é que funciona a greve dos auditores fiscais e do pessoal da Receita em geral, porque também tem técnicos da Receita Federal. Os analistas estão tendo uma adesão bem parcial. Nós estamos tendo uma certa dificuldade em algumas localidades para que eles não entrem conosco no movimento, porque dentro da carreira de auditoria você tem auditor e analista. Os auditores, em regra, são supervisores de grupos, etc, etc. E os analistas são os operadores, propriamente dito, do dia a dia, colegas muito bem qualificados, inclusive. Concurso rigoroso, né? Concurso rigoroso. Os dois são concursos muito rigorosos. Para ter ideia, o último concurso da Receita Federal, que era uma das pautas nossas de indicação lá atrás, tiveram 55 mil inscritos e foram chamados 450, aproximadamente. Então, é um concurso de um nível muito alto. Chamaram 220, depois a diferença, eu acho que 230, se eu não me engano. Enfim, então nós temos 2 grandes grupos, como eu falei. A parte de tributo interno, que é basicamente os colegas que trabalham em campo e faz a autuação de pessoa física, principalmente de imposto de renda e IPI, esses colegas estão em greve, estão efetivamente parados, não estão fazendo nenhum auto de infração, não estão fazendo nada. Claro que o resultado, ele não vem de imediato, o resultado que vai vir a médio e longo prazo. Se não tem autuação,
o contribuinte, em tese, é bom, né? Não é autuado, não é fiscalizado, ele até agradece. Exceto aqueles processos que têm tempo, que não pode deixar decair, que a gente chama. Esses é de ofício, o colega faz o lançamento, enfim, né, independente de greve. E nós temos a aduana, né, que é uma parte pequena da receita em quantidade de pessoas, mas muito importante na geopolítica nossa de trabalho. Porque o trabalho da aduana é o que aparece mais socialmente. Né? Quando você faz uma operação em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, quando você faz uma operação forte no aeroporto de Cumbica, seja na carga, seja no passageiro, aí que aparece mais. Na aduana, qual é a estratégia que nós estamos usando? Uma parte dos colegas parcialmente está fazendo greve, outra parte está em operação padrão e outra parte trabalhando normal, para atender os 30%. Esse colega que está em operação padrão, que é a grande maioria hoje na aduana, até porque uma greve na aduana é muito comprometedora no aspecto de pressão, né? Você tem a carga armazenada, você tem pressão do importador, pressão do despachante, enfim, é natural que a demanda seja maior. E tem cargas que são perecíveis, Não, né? tem as cargas perecíveis. As cargas perecíveis de curto prazo estão seguindo o rito normal. As cargas perecíveis... Assim como remédios e armamentos. Sim, né? como eu falei, isso aí segue o curso normal. As perecíveis de médio e longo prazo, nós também estamos dando atenção, mas não está sendo liberado na mesma velocidade da carga perecível de curto prazo. E esses colegas trabalham em operação padrão. Aí você vai perguntar o que é operação padrão. Popularmente, a sociedade fala tartaruga. Na realidade, não é tartaruga, é o contrário, o colega trabalha mais. O que ele faz? Vamos dizer que você tem uma declaração de importação ou declaração de exportação. Você tem aí 10 ou 20 ou 30 contêineres no processo. Nós temos uma portaria que define a amostragem mínima de conferência. Hipoteticamente, dependendo do tamanho do volume, você confere 2, 3, 4, 5, 10, até 20% da carga para fazer a amostragem. Feita a conferência, detectou um erro, você vai abrir 100%. Isso é uma operação normal. Na operação padrão, você não segue a amostragem. Você abre 100% da carga. Então, se você tiver uma declaração de um importador que, hipoteticamente, tenham 10 contêineres declarados, nós vamos abrir os 10 contêineres. E aí demora mais. Naturalmente que demora mais. E aí vem a pressão. Aí vem a operação padrão. Naturalmente, isso daí vai fazendo um atraso, né, e vai gerando um estoque de liberações muito grande, que é o que está ocorrendo hoje, infelizmente. Você tem auditores fiscais aqui em Santos que estão hoje com 80, 90 declarações de importação na mão dele, quando o normal deveria ser de 10 a 12 declarações. Agora, Elias, tem um outro aspecto, que é o aspecto social, o aspecto da visão que a população tem dessa questão. O auditor fiscal é concursado, assim como analista, e é uma atividade muito bem remunerada. Pelo menos de fora, em relação ao padrão do país, é uma atividade muito bem remunerada. E aí a população pensa, mas esses caras já ganham bem, por que eles estão fazendo greve? Por que eles querem produtividade? Essa é uma visão que a sociedade tem, equivocada, e eu compartilho dessa visão. Muitas vezes é difícil você explicar. Você compartilha dessa visão? Não compartilho. Não eu compartilho da sociedade ter essa visão. Sim. Eu entendo essa visão. Tá? Mas, naturalmente, eu discordo totalmente. Por vários motivos. Primeiro, que quem ganha no topo são os que estão no fim de carreira, né? Que hoje representam em torno de 10% da categoria. A grande maioria são colega que entrou recentemente ou tem menos de 10 anos de casa, então não ganha o topo. Segundo, mas o salário inicial, em relação à média brasileira, já é um salário bom. É um salário, né, razoável. Eu não diria que é bom, não. É razoável. Vou te explicar por quê. Porque o auditor fiscal, ele não pode ter nenhuma atividade paralela, exceto ser professor. Não pode. Ele não pode ter poder de gerência em empresa. A dedicação é exclusiva. É como o juiz e promotor, né? O juiz e promotor é a mesma coisa. Né? Nós temos dedicação exclusiva, 24 horas por dia. Quer dizer, se eu for convocado... Não pode fazer bico. Não pode. Não existe isso. É proibido. É dedicação exclusiva. Segundo, é um concurso extremamente difícil. Nós não queremos que a nossa carreira seja carreira de passagem, que é o que está acontecendo hoje, porque você tem várias carreiras públicas que remuneram melhor. O fisco da Receita Federal hoje é o penúltimo fisco do Brasil em remuneração de auditores. Perde só, depois eu vou pegar aqui, se eu não me engano, perde só para um do Nordeste. Eu pego esse dado depois, eu tenho esse dado. Então, nós temos a remuneração muito aquém. O fisco de Manaus, da Amazônia, ganha 3 vezes mais que nós, claro que bate o teto, aí tem a questão de referência.
Outra questão importante, a remuneração dos aposentados está muito defasada em relação aos ativos que estão no fim de carreira, nós não podemos permitir. E há uma questão mais importante ainda, o auditor ele tem que ganhar bem, porque é uma profissão de muito risco. Ele tem tanto o risco de integridade física na área aduaneira, como tem que ter segurança para poder trabalhar, para não ter pressão, para poder exercer seu cargo com tranquilidade. E tem uma outra questão que a sociedade esquece. Nós temos uma tributação muito forte no nosso ganho. Os aposentados e pensionistas pagam, além do imposto de renda, pagam a contribuição previdenciária que foi instituída pelo presidente Lula no primeiro ano de mandato, que hoje são 14% do que ganha. Ou seja, você soma imposto de renda e contribuição, você tem uma defasagem, no mínimo, aí, logo de cara de 35%. Agora, quanto ao risco, o risco é inerente à profissão, né? A hora que você intercepta um contrabando, a gente falou hoje na rádio da caneta, né? Sim. Da caneta do emagrecimento, né? A hora que você intercepta uma caneta é uma questão. A hora que você intercepta um carregamento de cocaína para a França, para a Bélgica, para a África, para a Espanha, de 20, 30 milhões de dólares, é evidente que você está com a sua vida sob pressão, sob risco, né? Sem dúvida. Mas aí há de se cumprir com isso, né, Paulo? E eu entendo quando ele coloca... quem está de fora, como o Paulo muito bem colocou, tem essa percepção. Eu, particularmente, eu lembrei aqui, né, quando eu era mais jovem, eu cheguei até a estudar. Eu cheguei a fazer cursinhos para me candidatar ao concurso de analista, salvo engano, porque eu tinha uma pessoa conhecida que era auditor, e ele falava, Lara, você gosta de estudar? E nós falamos, inclusive, isso hoje na rádio. E eu lembrei que eu cheguei a me aventurar em relação a isso. Chegou a prestar o concurso? Não? Eu não fiz o concurso, mas eu comecei a estudar e eu vi que não era necessariamente a minha praia, ainda que o assunto seja bastante pertinente, bastante interessante. Mas existe um papel, né, a zelar, e é uma expectativa que a sociedade tem. E aí eu até entendo quando ele traz os argumentos acerca do que supostamente seria um salário, enfim, acima da média brasileira, porque a responsabilidade e o risco, como você colocou, que é inerente ao papel, à função. Mas, independentemente do valor em si, se os direitos não estão sendo atendidos, eles precisam ser. Agora, o que é importante, né? Eu entendo a posição do Paulo e é uma visão até cabível pela sociedade, né? Mas a sociedade tem que enxergar também o outro lado da moeda, né? Nós temos que nivelar por cima, não por baixo. Um policial militar tem que ganhar bem. Ele tem dedicação exclusiva também. E corre risco de vida também. Corre risco inerente ao cargo. Sim. Não estou dizendo que a gente não tem que correr risco, faz parte da profissão. Mas no caso do auditor, do analista da Receita Federal, existe uma espécie de rodízio para que o auditor, o analista, escapem do risco, não é? Não, minimize. Eu estive em Foz do Iguaçu agora, né, e detectamos que 2 colegas lá, né, estão em início de carreira. Início de carreira é natural, a gente tem um pouquinho mais de força de vontade de fazer, vontade né? de fazer, independente do horário, né? Então, nós detectamos isso e nós fizemos um acordo e estamos mandando uma série de colegas auditores, até fugindo do que a greve permitiria, para ajudar os colegas e de minimizar esse risco. Porque Foz do Iguaçu, por exemplo, como Santos, é uma cidade relativamente pequena, né? O colega falou para mim, aliás, eu seguro a pessoa aqui de manhã, à noite ele está no supermercado comigo. Mas aí Santos é igual. Sim. Então, nós temos que buscar medidas para minimizar o risco até de óbito de algum colega. Não que não vai evitar. Nós temos que minimizar. E muitas vezes lida com bandidos pesados, né? Traficantes. Né? Você tem 2 tipos de bandidos. Você tem aquele bandido que está na aduana no dia a dia, traficando mercadorias proibidas, como, por exemplo, tráfico de droga, e você tem aquele do colarinho branco, que você está descobrindo quadrilhas que, por detrás de benefícios fiscais, está montando exatamente questões importantes que vão prejudicar a sociedade e tirar direitos de recolhimento tributário. Que são essas talvez sejam as piores. Existe um lema na polícia que é siga o dinheiro, né? Follow the money. Né? Follow the money, mas esse é a especialidade da Receita Federal. E a inteligência da Receita faz isso, né? Muitos traficantes, muitos membros do crime organizado, das facções, são alcançados por essa maneira. O Al Capone foi assim, né? O grande mafioso dos Estados Unidos
Olha, o Brasil tem 7.200 auditores fiscais da Receita Federal. Isso não é nada. Isso não é nada. 7.200 auditores no Brasil não é nada. A Alemanha tem em torno de 6.000 só na área aduaneira. Então, o Brasil está muito aquém da realidade. Quer dizer, a sobrecarga de serviço é muito alta. Você tem um nível de concurso muito pesado. Você tem vários doutores de várias áreas lá dentro da Receita Federal. Se nós não tivermos uma situação financeira confortável, ele vai pegar e vai embora. Porque é uma gama de legislação muito pesada, ele entende da legislação, a iniciativa privada vai lá, vai buscar, ele vai trabalhar em empresas privadas, ganhando muito mais do que como auditor da Receita Federal. Aí entra um outro elemento que beneficia, que é benéfico, que é a estabilidade no cargo que é conferida pelo concurso, né? A estabilidade, os governos que passaram, principalmente o presidente Fernando Henrique, tentou tirar. Ele tirou, flexibilizou, mas as carreiras de Estado estão preservadas desse problema. Agora, pergunta a você, eu tenho 30 anos de Receita Federal, 31 anos. Se eu voltasse atrás hoje, será que eu estaria na Receita Federal com o salário que eu ganho hoje? Possivelmente não, não estaria. Não estaria. Não estaria. Teria para o Ministério Público ou para a magistratura. Teria um ganho muito melhor e menos pressão social em cima de mim. Agora, tem um episódio que eu sempre considerei muito emblemático, que foi vivenciado por um auditor da Receita, que foi quando o pessoal ligado ao presidente Bolsonaro tentou entrar com um estojo de joias pelo aeroporto de Cumbica. Por que é emblemático? Primeiro, houve uma pressão de um ministro que era um almirante, né? O Bento Albuquerque, né? Era um almirante que estava num cargo de ministro e falou, não, isso é da primeira-dama, pressionando diretamente o auditor. Depois, o superintendente da Receita pressionou o auditor. O secretário da Receita. O secretário da Receita pressionou. E depois foram feitas 7, 8 tentativas principalmente pelo Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Tentar lá pessoalmente tentar tirar. E a estabilidade do auditor no cargo foi o que garantiu a firmeza dele, não é? Eu trabalhei muito no aeroporto de Cumbica, né? Com relação a esse episódio, triste episódio, de um lado, e muito bom para a história brasileira, mostrou a importância de ter a estabilidade. Primeiro que naquele local que ocorreu aquele trágico evento, né, faltou habilidade por parte dos governantes, principalmente pela autoridade que estava com a joia, né, que quando ele foi abordado por um auditor, o que é possível, perfeitamente cabível, sim, dentro de uma amostragem, ele deveria ter de imediato falado, isso é da Presidente da República, por gentileza, faça a retenção, depois o cerimonial do governo vai fazer os trâmites burocráticos para colocar no patrimônio público, estava encerrado o assunto. Isso seria o normal. E o que o colega fez? O colega fez primeiro a retenção e depois esperou a continuidade. Não veio a continuidade, o colega deu sequência normal, uma apreensão que é o processo natural. E aí segue o procedimento. O problema é que começaram as pressões para liberar. Que aí deixou de ser patrimônio público para querer virar patrimônio particular. Aí que foi o erro. E aí, nesse episódio, o que nós temos? Primeiro, parabenizar todos os colegas. Né? Como eu falei para vocês, eu já trabalhei muito lá. Lá, tudo é filmado e tudo é gravado. Não existe abordagem dentro do aeroporto, seja ele qual for no Brasil, que não tem filmagem e não tem áudio. Tá? Cada bancada tem um microfone e tem uma câmera. Quer dizer, tudo aquilo está sendo filmado. Isso é muito bom, que isso dá transparência no teu exercício da profissão. Né? E o colega que está ali tem que ter bom senso. E com certeza o colega teve bom senso. Faz o seguinte, vamos deixar aqui retido, prepara a documentação da Casa Civil ou do cerimonial, do Palácio do Planalto, a gente faz um processo interno, põe o patrimônio público e está encerrado o assunto. Vai para o arquivo do país. Mas não foi isso que ocorreu, infelizmente. Insistiram. Talvez alguém tenha dito para o governo que vai resolver o problema e não resolve. Na Receita Federal não existe isso. A Receita Federal é uma estrutura extremamente forte, pesada. Nós temos em torno de 550 agências no Brasil. São profissionais extremamente qualificados. Autônoma, totalmente eles autônoma. São técnicos, né? Não são extremamente técnicos. São extremamente técnicos. Né? São profissionais qualificados. Uma vez inserido o papel, acabou. Aquilo vai seguir um trâmite normal para a segurança do país. Em dezembro de 2022, no finalzinho do governo Bolsonaro, chegaram a mandar um avião de Brasília
para Cumbica com um oficial militar para ir buscar as joias. Mas não existe isso na Receita Federal. Você lembra disso? Lembro, mas não existe isso. Depois que a gente colocar no papel, tem 2 trâmites. Ou a pessoa se defende da retenção, que o colega pode se equivocar. Eu mesmo já fiz várias retenções para apurar com mais calma, que eu posso errar, um profissional, né? E a gente às vezes volta atrás, realmente tem um equívoco, está justificado, libera a carga. Ou termina a retenção, ele apresenta a defesa, não cabível, a gente faz a apreensão, aí segue o trâmite normal. Seria interessante você explicar, porque em torno desse episódio há uma série de narrativas. É um presente pessoal, o presidente da República, o ex-presidente e a ex-primeira-dama teriam direito a receber aquele estojo de joias, que numa primeira avaliação se falou em 15 milhões de reais, depois baixou a avaliação. A normativa para esse tipo de presente pelo Tribunal de Contas da União é de 2016, ou seja, não é tão antiga, não tem 10 anos ainda. E, de qualquer maneira, estaria errado. O que você falou é o recolhimento de tributos ou ir para... Se fosse para um presente pessoal, teria que recolher o tributo sobre aquilo, para a entrada no país. Se é um presente para a presidência da República, vai ser incorporado ao acervo pelo valor, não é isso? Não, primeiro, eu não gosto de tratar desse assunto, porque podem achar que a gente está politizando. Na realidade, esse assunto vem à tona... Não, tecnicamente. Esse assunto aqui veio à tona um ano depois do ocorrido, né? Coincidência ou não, no período eleitoral. Mas vamos tratar de uma situação rotineira. O Paulo Schiff está chegando do exterior com uma joia. Qual é a rotineira? Das duas maneiras. Ou você oferece a tributação para a autoridade aduaneira, ou você tenta passar sem oferecer. Se nós pegarmos você não oferecendo, nós vamos tributar, vamos te cobrar o tributo e a multa. A multa por não ter oferecido. Por não ter oferecido. Você tem 30 dias para recolher essa multa, que é 50% é 100% do imposto. Se você não recolher nos 30, se não recolher, você perde o benefício e vai ter que recolher 100%. Então, você entrou na área, por exemplo, do aeroporto do Cumbica. Você tem lá canal verde, bens a declarar. Se você não declarar, a autoridade pegou. Você tem bens, avalia quanto é, faz a diferença da cota que você tem de $1.000 e vai cobrar o tributo mais a multa. Se você não quiser pagar na hora, fica retida por 20 dias, você tem 20 dias para recorrer. Depois segue o processo de apreensão. Essa é uma situação. Segunda situação, eu tenho bens e vou declarar. Você procura a autoridade aduaneira, ele vai ver o valor, vai fazer a tributação, 50% sobre o valor do imposto, 50% do valor da carga, o imposto devido. Você vai pagar o imposto de importação, vai regularizar e vai embora. Isso é o que funciona. Não tem multa, porque você declarou, você ofertou a receita. Mas aí o que acontece? Só que tem um detalhe, esse bem tem que ser seu, porque o bem é do viajante. A cota é do viajante, não é para terceiro. Primeiro problema. É claro que eu não tenho como saber se aquilo que você comprou é para você ou não. Se você está falando que é para você, eu tenho que acreditar que é para você. E você tem a nota, provavelmente. Você tem a nota. Às vezes nem tem. Pode até não ter. Nesse caso não tinha porque era um presente. Acontece muito de ter presente. Você não tem a nota e isso já aconteceu demais. Olha, isso aqui é para mim, eu ganhei de presente. Não tem nem ideia do valor. Vamos na internet e tal, vê lá o valor, estima, ele recolhe o tributo e vai embora. Isso é uma situação normal. Agora, se você chegar lá falando que não é teu e que você está trazendo, que você não sabe o que fazer ou quer liberar, você vai ter problema. No fato em si, qual foi o problema? Não era para a pessoa que estava com a carga. Segundo, falou que era para... Não deixou claro se era para a União ou se era para particular. A coisa se complicou aí. Sim. Entendeu? Qual foi a medida mais correta? E foi o que adotou. Retém, espera ver o que vai acontecer. E aí não aconteceu. Passaram-se 20 dias, faça a apreensão, que é o caminho normal. Fez a apreensão, seguiu o caminho normal. E aí, me permita, Paulo, fazer uma pergunta. Que sugestão que você dá para as pessoas que vêm, por exemplo, dos Estados Unidos, que nós estamos falando aqui de joias, né? Mas existe muita gente que traz eletrônicos até por lá fora conseguir um preço bem menor em relação aqui no Brasil e muitas vezes não declaram. Então, assim, qual seria a orientação para que essa pessoa não fosse pega de surpresa? Olha, seja telefone, computador? Então, Lara, a primeira questão, a receita é muito transparente. Hoje está tudo no site. Hoje você está nos Estados Unidos, você declara e recolhe por lá. Já sai o DARF, você já recolhe. Entendeu? Você faz tudo online. E lá tem o que você pode e o que você não pode.
Eu não vou, talvez, conseguir em poucos minutos resumir. Mas está tudo determinado. Está determinado. Agora, por exemplo, quando você faz uma viagem de navio ou de avião para o exterior, tem que ser bens pessoais. Segunda questão, não pode, alguns bens não podem. Por exemplo, peças automotivas. Não pode, porque não é bem pessoal teu para o dia a dia. Entre aspas, presente. É um bem para incorporar ao veículo. Não pode. Tem algumas questões, armas e munições. Pode, desde que cumpra alguns requisitos. Tá? Tudo isso tem uma série de normativas. Tá? Agora eu estou nos Estados Unidos. Eu não sei se eu posso... Eletrônico pode trazer. Não tem problema nenhum. Está dentro da tua cota, você vai pagar o que exceder $1.000. Sim. No somatório das tuas compras. Mas você tem o quê? Você tem que ofertar antes de chegar no Brasil. Ou, repito, quando você chegar no aeroporto, você tem lá bens a declarar. Você vai para o bens a declarar. Entendeu? E você vai pagar a diferença de mil. Que é a fila que ninguém vai. Ninguém quer ir, é muito raro alguém ir. Mas acontece da gente perceber que a pessoa se equivocou. Sim. Você, no dia a dia, você vê que a pessoa está de boa fé. Ela vai te procurar. Sim. Mesmo ela entrando em fila errada, ela te procura. Ela só não pode te procurar depois de abordar. Sim. Aí ela perdeu a característica. Sim. Eu já peguei contribuintes, viajantes, que entraram na fila errada e me chamaram. Olha, por favor, eu tenho bens a declarar. Por gentileza, vem aqui. Isso é um bom senso. Sim. Não é porque ele está em fila errada que ele vai me tributar. Vai ser penalizado. Não. Ele, antes de eu me dirigir a ele já tomou a iniciativa. Então, isso é bom senso. Agora, qual seria a orientação? Tem bens a declarar. Ultrapassa, e é cota individual, não é familiar. Sim. Você tem $1.000 americanos para você trazer, fora o free shop aqui no caso do Brasil. Você tem bens que ultrapassam $1.000, por gentileza, procure a Receita Federal, faça a declaração, recolhe o tributo e segue o seu caminho, sem problema nenhum. Se você estiver nos Estados Unidos, comprou um equipamento, por exemplo, um notebook, Sim. que vale $2.000, só tenho isso, entra lá, declara, vai pagar a diferença de $1.000, faz o DARF, emite, pode ir embora, não precisa nem passar pelo canal verde, Sim. porque você já recolheu o tributo, está tudo certinho. Agora, se você quiser passar pela Receita Federal e confirmar, também passa, é mais uma garantia que você tem que você não vai ter problema. O Conexão Metrópole volta depois do intervalo pequenininho. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das novas cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das novas cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos
e aeroportos. Tem notícia? Você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários. Análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Voltando para o último bloco, rapidinho aqui do Conexão Metrópole, conversando com o Elias Carneiro Júnior, que é uma liderança dos auditores fiscais da Receita, presidente do Unafisco, né? Eu sou presidente do Sindifisco nesse momento. O sindicato ele tem uma diretoria em Brasília, nacional, e tem 82 representações. Eu hoje sou presidente nacional das 82 representações. Hoje você é presidente nacional das delegacias Sindifisco e não... Das delegacias sindicais, não da diretoria executiva. Tá. São órgãos diferentes dentro da nossa estrutura. Explica melhor isso para a gente. Nós temos a diretoria executiva, que é o que executa. E nós temos, entre aspas, um legislativo, que é o que propõe, que aprova as coisas, que são delegacias sindicais. São 82, Santos é uma delas. E nós, a cada 3 anos, elegemos um líder para comandar as 82. E hoje estou na liderança por 3 anos do mandato eletivo. Tem uma notícia de hoje, que a gente já comentou aqui mais ou menos, que é da caneta do emagrecimento, né? Que a notícia fala que a Receita tem um trabalho de inteligência para saber por onde vai entrar a caneta do emagrecimento. Como é que funciona isso? Paulo, pena que a gente não consegue esgotar em pouco tempo, tendo que marcar um outro programa. Nós temos um computador na Receita Federal chamado ARPIA, ou ARPIA, como alguns falam, é uma ave, a maior ave do mundo, da Amazônia. Esse computador é o maior computador que existe... É o ARPIA com H, né? Com H. É o maior computador que existe no planeta Terra. A Receita Federal tem. A Receita Federal é modelo para o mundo inteiro, na área aduaneira e na área de imposto de renda. Esse computador é muito inteligente, né? Ele está preparado hoje para pegar o CPF e o teu CNPJ e ficar cruzando dados, né? Hoje, a fiscalização aduaneira e a fiscalização pessoal física não é como antigamente. Hoje, a fiscalização não é o produto, hoje é a pessoa jurídica. Por exemplo, eu estou importando uma carga de R$1 milhão ou $1 milhão. O próprio computador vai ver o teu capital social se você tem condição disso. Se não tiver, ele vai separar. E aí você vai olhar a carga e vai olhar a pessoa jurídica. Então, nós temos um computador muito inteligente. Esse computador identifica a possibilidade do importador ser um laranja. Por exemplo, cocaína. Como é que a gente pega muita cocaína? Porque a gente sabe as cargas e os lugares que são destinos mais prediletos. O próprio computador já está preparado para isso. Né? Claro, também temos a denúncia anônima. Mas, voltando no teu caso, naturalmente, eu não vou poder falar tudo o que a gente faz. Lógico. Né? Mas, claro que a gente tem controle. Mas tem uma inteligência que, nesse avião, provavelmente vem caneta do emagrecimento. Não tenha dúvida. E não é só nós, né? O que é importante, a Receita Federal não trabalha sozinha na área aduaneira. Trabalha com Polícia Federal, trabalha com o IBAMA, trabalha com o Ministério da Saúde, através da Anvisa, trabalha com Agricultura e Pecuária, através do MAPA. São vários órgãos interagindo, onde a Receita Federal... Por questões constitucionais, é a última que fala no processo. Então, é um conjunto multidisciplinar, vamos dizer assim, que atua. Agora, claro, a gente não tem controle 100%, mas nós estamos chegando perto. O computador hoje da Receita Federal está pegando quase 100%. Só que aí criou um problema para nós. Nós estamos sem gente para cuidar disso. O computador trabalha, segrega todo mundo e nós não temos gente para cuidar. E aí começa a pressão para poder liberar. Porque quando o computador separa, não quer dizer que a pessoa está errada. Muitas vezes ela está certa. E ela quer que seja liberada logo, é evidente. E aí você não tem gente para poder atender e aí começa a procrastinar, demorar muito a entrega. Essa ARPIA ou ARPIA é um Big Brother, né, Lara? Sim. Não tenha dúvida. Sim, e é bastante importante a população estar ciente disso, porque nós falamos acerca da caneta, e essa caneta, por ser um instrumento de fácil manuseio, ela está vindo em kits escolares, disfarçada de canetinhas coloridas para as crianças, ou mesmo na roupa das pessoas, enfim. Então, em face desse manuseio fácil, porque é uma peça pequena, parece-me que as pessoas estavam trazendo com frequência. Então, quando você diz que existe uma inteligência para isso, eu acho que deixa um pouco... agora não quer dizer que... Vamos dar um exemplo assim. O sujeito vai a cada 15 dias
os Estados Unidos, né? E o computador ele detecta que em todas essas vezes ele está trazendo material escolar, alguma coisa está errada, ou ele está vendendo material escolar, o próprio sistema vai fazer ou ele isso. está escondendo alguma coisa. Sistema velocional. Nós temos um sistema nos aeroportos hoje, especialmente com bica, que faz a expressão facial tua. Nós já temos o banco de dados, Excelente. a pessoa tem risco. Ele já vai separar, ele vai fazer a imagem tua e já vai segregar você para o canal vermelho. Excelente. A pessoa se envolveu há 8 anos num episódio de tráfico de cocaína, vai viajar, vai ter uma fiscalização especial. A probabilidade dele ser parado é muito grande. Já aconteceu comigo de pegar pessoas que tinham um histórico muito ruim de processo e que, na verdade, não tinha nada, estava tudo normal. Mas outras... Não, no passado, quer dizer, não quer dizer que você continua. E você praticando. falou que, além disso, ainda tem a denúncia anônima. Não tenha dúvida. Tem Receita muita, Federal. Tem gente. muita, tem muita. Você entra na ouvidoria do Ministério da Fazenda, Receita Federal, que o Ministério da Fazenda, a Receita integra o Ministério da Fazenda. Representa 90% do Ministério da Fazenda. Mas nós somos tão importantes na estrutura que nós temos a nossa própria ouvidoria da Receita Federal. Tanto um como o outro, você pode ir lá fazer a denúncia, ela vai ser mantida em sigilo e vai ser encaminhada para a autoridade competente para tomar as medidas cabíveis e, às vezes, urgentes. O Elias Carneiro tem um voo hoje às 4h para Brasília. Eu estou indo com a esperança de que nós vamos resolver essa questão no dia de amanhã, na capital federal, com o ministro, o secretário, enfim. Não sei com quem nós vamos falar amanhã. Então, boa sorte aí nessa negociação e até uma próxima vez aqui, que a gente vai continuar acompanhando esse caso. Eu agradeço a você, a Lara, um prazer estar aqui. E, claro, colocar a Receita Federal através do sindicato à disposição da sociedade. A Receita Federal é um órgão na estrutura do país muito importante, que você, o Paulo, principalmente, conhece uma parte, mas não conhece o todo, né? E eu convido a sociedade a conhecer mais a Receita Federal. Nós temos, além do trabalho que a gente faz de repressão, nós temos um belo trabalho de doação. A gente faz doações para o Brasil inteiro de várias questões. Principalmente de cargas apreendidas. Muita coisa a gente doa para o país para melhorar o país. Chegamos ao final do Conexão Metrópole de hoje, agradecendo a participação da Lara Matos, comentarista do programa, especialista em gestão, do Elias Carneiro Júnior, presidente do Sindifisco Nacional, das 82 delegacias, o trabalho da equipe técnica aqui do Orla Play, Gustavo Zanaroli e companhia, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de meio-dia, e uma ótima segunda metade de segunda-feira, uma ótima semana para você que você merece.